Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Maravilha, meus queridos e amados. Vamos continuar o nosso estudo das quartas-feiras aí, aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos estudando aí quem Jesus é em toda a Bíblia. Já falamos do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Estamos lá no livro de Joel. Lá no livro de Joel. Livro de Joel. Vamos lá, capítulo 1 do livro de Joel. Joel 1. Joel 1. Está na mão? Joel 1, verso 15. Joel, capítulo 1, verso 15. Está escrito: ai do dia, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Capítulo 2 de Joel, verso 1. Verso 1: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Ainda aí, capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Entregamos este momento ao Senhor. Abençoa o teu povo com edificação, Senhor, com exortação, com consolação, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus queridos? Meus irmãos, nós estamos aí estudando a palavra de Deus. Estamos estudando que Jesus é grande, amém? Aleluia? O Senhor Jesus é grande. Tudo vai se render aos pés de Jesus. O Apocalipse fala: tudo que tem fôlego de vida louvará o nome do Senhor. No Apocalipse fala: toda criatura nos céus, na terra, debaixo da terra, devem louvar ao Senhor. Todo joelho, Filipenses 2, 5 em diante, todo joelho tem que se dobrar diante dele. Efésios capítulo 1, final dos tempos, tudo vai convergir em Cristo. Ele é o primogênito, ele é aquele que é digno de toda honra, todo louvor, né? Porque por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Então, a própria Bíblia, então, ela vai falar desse que é o centro de tudo, desse que é o Senhor, a quem nós devemos reverenciar sempre. A vida está nele, ele é a vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui com esse fôlego de vida, né, ainda que seja momentâneo, vamos dizer assim, por anos, o fôlego foi ele que deu a vida.
Nós estamos aqui, foi misericórdia dele. A gente fala, né, da graça. Existe a graça comum e a graça salvífica. A graça comum é aquilo que o Senhor fez para todo mundo, independente se é crente, se não é, se crê nele, se não crê, ele estendeu para todo mundo. Chove sobre nós, chove sobre aquele que não crê também. O cara que não crê em Deus planta lá e nasce do mesmo jeito que a gente planta. Isso é graça comum, né? O sol vem sobre nós, vem sobre eles também. É a misericórdia. O ar nós respiramos, eles respiram também. Eles vivem, nós vivemos também. Aí você vê, essa vida física. Então isso é graça comum. Né? O amor de Deus foi derramado. Né? Assim, de uma certa forma, é o amor de Deus para todos os povos. Né? A pessoa não crê nele, não acredita e ele está ali, sustentando aquela vida. Dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Olha, você vê. Você quer... Às vezes a gente não tem tanta paciência com fulano, cicrano, mas nosso Deus, a Bíblia fala que ele é longânimo. Se ele quisesse, ele cortava aquela vida. Igual ele fez, por exemplo, né, com Belsassar, o rei, né, que assumiu depois da Babilônia lá. O próprio Nabucodonosor, numa certa ocasião, um ano antes, depois de tanto tempo Deus falando com ele, ele tem um sonho de uma árvore enorme, uma árvore com um tronco, né, um tronco enorme, uma árvore cheia de folhas, e as aves vindo e se aninhando, né, ficando ali debaixo dela, sendo protegidas. E isso é falado para Daniel, e Daniel falou para o rei que aquilo lá é ele que cresceu, que se engrandeceu e que cuida das nações. Deus permitiu que ele se tornasse poderoso, que Nabucodonosor se tornasse poderoso. Deus permitiu isso. E ele também nos sonhou que desceu um vigia do céu e cortou a árvore e deixou o tronco. Aí o anjo falou, né, o Daniel falou para ele, esse corte aí é que Deus está falando para você está muito nariz empinado, precisa baixar a bola. Você vai ser jogado no chão e vai viver como os animais aí. E ele não deu confiança na hora, não, né? Daniel trouxe aquela mensagem para ele, não aconteceu. No outro dia, naquela semana, não aconteceu nada. A vida foi normal, seguiu normal. Talvez ele ficou até meio assustado no começo. Nossa, eu tive um sonho, um pesadelo. E o Daniel falou que é Deus que vai me chacoalhar. Se eu não converter, não melhorar, Deus vai tratar comigo. Mas passou uma semana, 10 dias, 15 dias, não aconteceu nada. Ele voltou, tudo normal. Coisa de cabeça. Deve ser nada, não. Né? Não deve ser nada, não. 1 mês depois, 2 meses depois. Não é nada, não. 3 meses depois, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano depois, ele está passeando no palácio e ele fala, olha, essa grande Babilônia que eu fiz para minha glória. Aí a Bíblia fala, ouviu-se uma voz de cima para baixo que disse, chega, basta, passou de ti o reino. Na mesma hora, ele ficou confuso, foi tido como louco, e foi separado para viver junto com os animais. Até que passou 7 anos. Então ele deixou o trono, outras pessoas assumiram o trono no lugar dele. 7 anos separado, comendo erva, junto com os animais, irreconhecível, unhas crescendo, cabelo. Passou 7 anos, a Bíblia fala. E aí começou a voltar o entendimento nele. E aí eu fico imaginando aqui, né? Você é inteligente aí. Deu a loucura nele ali assim, foi separado, talvez em um lugar cercado lá, cercado para não sair, porque ele era o rei, quer queira ou não, tinha que ser guardado. Uma doença que deu nele, alguém deve ter, não, vamos separar o rei aí. Cercaram um lugar lá e colocaram ele lá. E ele comendo coisa pro chão, coiseira lá. 7 anos. Quando passou, a Bíblia fala, quando passou o tempo, voltou o entendimento. Aí eu fico imaginando, imagina pra você ver, ele está lá comendo lá, erva, comendo capim lá, sei lá o quê. Aí daqui a pouco ele começa assim, ó, cabelão. Aí começa a olhar assim, vai, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começa a olhar assim, tudo sujo. Aí começa a lembrar do sonho que ele teve há 8 anos atrás. E quando ele teve o sonho, o Daniel falou com ele. Passou 1 ano, ele não deu confiança, e 1 ano depois, já
aconteceu tudo aquilo que o Daniel falou. Eu fico imaginando ele ali naquele lugar. Aí ele já bateu na grade lá. Ei, 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 chama lá a turma lá que eu estou no normal já. Já estou normal. O rei está de volta. E vamos cortar meu cabelo, arrumar aqui e tomar um banho aqui. E a Bíblia fala, e ele reconheceu que quem reina é o céu. Aleluia, glória a Deus. E deu glória a Deus, mandou avisar o reino dele inteiro que o Deus de Daniel é quem reina. Glória a Deus, amém. Meu irmão, é Deus que reina na nossa vida, amém, aleluia. Por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. Nossa vida sem Ele, nós não somos nada. Somos nada. Então, os livros da Bíblia e tudo gira em torno de Cristo. Irmão, o Senhor Jesus falou em João 15 que nós somos os ramos e Ele é a videira verdadeira. Amém? Que os ramos têm que estar nele. Nós somos os ramos. O ramo que não dá fruto, corta e joga fora. O ramo que dá fruto, poda. E podar dói, hein? Às vezes está passando por umas lutas aí, o Senhor está podando. Ele não vai cortar você não, mas está podando, tá? Já viu podar a flor na sua casa lá? Parece que ela fica meio feinha, né? Mas depois ela fica mais bonita ainda. Então, às vezes, Deus está podando a gente, dá uma dor, dá umas coisas assim, né? Acertando algumas coisas ali, mas depois a gente vai ficar mais bonito e dar mais fruto ainda. Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Irmão, sem Jesus nós não podemos nada, não. Fala para a pessoa do seu lado, irmão, sem Jesus, larga a mão. Esquece. Esquece. Sem Jesus, Amadinho, sem Jesus, meu filho. Xir, sem Jesus, viado. Vem, sem Jesus, não vai. Viu, Paulo? Puim, sem Jesus, Puim. Creitinho, sem Jesus, meu filho. Celito, Célio. Escutou aqui? Célio. Olha aqui, rapaz. Sabe por quê? Ninguém entendeu, não. Ela falou aqui, eu vou falar para vocês aqui. O Celito está lá em cima. Há 25 anos atrás, é mais ou menos isso, então 23 anos na igreja, mais ainda, 28 anos por aí. A gente ia para Maria da Fé, fazer o culto em Maria da Fé. A igreja estava começando a igreja. Dentre algumas pessoas que iam para Maria da Fé, ia eu, a Sônia, o Celito lá em cima, a Silvana, que mora lá em Ribeirão Preto, o irmão da Silvana. Acho que tinha mais alguém que ia lá, não lembro agora aqui. O Joãozão também, do Marcelino. Às vezes revezava, ia 2 carros, ia um carro, às vezes um não ia, outro ia, mas o carro ia lotado. E a gente no carro, a gente ia cantando, né? Hinos de louvores ao Senhor, subindo Maria da Fé, começando a igreja lá, trabalhando na igreja lá, não tinha quase ninguém na igreja, descendo, cantando, louvando ao Senhor. E hoje Deus fez uma grande obra lá, amém, aleluia? Mas às vezes dentro do carro a gente brincava, né? Estava eu com o Celito assim, e a gente ficava brincando com o outro, eu falava, Célio, que é o nome dele, Celito. Célio. E as meninas atrás, né? As meninas, Sônia, a Silvana, o outro lá, falava Ito, era, o nome dele é Celito, né? A gente falava, Célio, e elas gritavam, Ito. Aí eu falava, dirigindo o carro, Ito. E a turma falava, Célio. Por isso, sem querer, agora eu falei Célio, que eu lembrei. Ela lembrou de 28 anos atrás, ó. 28 anos atrás ou 30 anos atrás. Aquelas brincadeiras que a gente faz, que a gente não esquece, sabe como é que é, né? Então você pensa bem. E Deus honra, amém? Aleluia? Deus honra, meu irmão. Então, meu querido, mas sem o Senhor nós não somos nada. Estamos nós aqui. Cheguei em Maria da Fé um dia desses, a igreja cheia lá. Perguntei para os irmãos aqui, quem aqui na igreja que tem mais de 20 anos aqui na igreja? A igreja estava assim com umas 70, 80 pessoas. Acho que 2 ou 3, 2 levantaram a mão, ou um só levantou a mão. O resto tudo é de menos de 20 anos. Quer dizer, a gente, né, plantou lá, né, um outro regou, um grupinho lá de 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, saiu daqui, foi para um lugar, foi para o outro, viajou, foi embora, foi para Belo Horizonte.
Um casal que converteu lá, praticamente converteu, foi ensinado na nossa igreja, morava no Rio de Janeiro. Eles saíram da igreja e foram embora, muitos anos sem ver eles. Ano passado eles vieram, o casal veio, mandou uma mensagem para mim, vieram, e nós chamamos o pastor Toninho, há uns 10 meses atrás, e o casal foi na igreja, colocamos o casal, deram testemunho na igreja. O que eles faziam na igreja há 28 anos atrás, como foram evangelizados. Aí nós comemos uma pizza com eles, junto com o pastor Toninho, tem até foto, está até guardado. Mas assim, esse casal que estava lá falando lá, pastores na Igreja Batista em Belo Horizonte. Olha que coisa linda. Saiu lá de Maria da Fé, casal ali, pastores na Igreja Batista em Belo Horizonte. Deram testemunho lá, irmão, nós estávamos aqui ajudando no começo, praticamente convertemos aqui, eu com minha mulher, com mais 5 aqui. O culto era feito no apartamento deles lá. Tinha 4, 5 pessoas, eles que cederam o apartamento para nós fazer culto. Hoje são pastores em Belo Horizonte, olha que coisa. Coisa maravilhosa, o que Deus faz, a gente não sabe. Os donos do apartamento que cederam, né, que era o pai dessa moça que é pastora lá agora, né, e sogro deles, os donos do apartamento, né, que morreram, mandaram, sei lá, 5 anos atrás. Você lembra do fulano? Morreu. Lembra do ciclano? Morreu. Olha, você vê, rapaz. Aí eu mandei mensagem, lembra do pastor Sérgio? Está vivo. O pastor Sérgio lembra dele, do Ney lá, pastor? Lembra mesmo? Da Rosângela? É o carioca, é verdade. Então, meu querido, o que eu estou falando isso para vocês? Aqui nesse texto que nós lemos de Joel, Joel está falando de um tempo, porque Joel, nós falamos, o livro de Joel foi numa época em que o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós já mostramos para os irmãos semana passada. Então, isso aqui são os livros do Antigo Testamento e a história do Antigo Testamento. Nós temos aqui o Gênesis, o livro do Gênesis, na sequência, Êxodo, do lado do livro do Gênesis, o livro de Jó. Porque a história do livro de Jó, apesar do livro de Jó estar lá no meio da Bíblia, a história do livro de Jó aconteceu provavelmente na mesma época de Abraão. Por isso que o livro de Jó está paralelo ao livro de Gênesis. Depois do Gênesis vem o Êxodo. Depois do Êxodo, o livro de Números. E paralelamente tem o livro de Levítico. O livro de Levítico vai mostrar na Bíblia como que o Deus Todo-Poderoso deve ser adorado. Então eles caminhando no Êxodo e no Números pelo deserto, ao mesmo tempo aconteceu o livro de Levítico. Porque durante a caminhada eles aprenderam como adorar a Deus. Por isso que no livro de Levítico você vê lá como é que faz sacrifício disso, sacrifício daquilo, o livro inteirinho falando de sacrifício. Mas está falando, ensinando enquanto eles estão caminhando pelo deserto, que é o livro de Êxodo e Números. E o livro de Deuteronômio é uma repetição de tudo que Deus fez com Moisés no deserto, com o povo. E é o livro que Moisés escreve, o último livro, repetição de tudo, e onde Moisés e passar o comando para Josué. Glória a Deus. Então, o Deuteronômio é o último livro, é a repetição da história de Moisés, que Moisés vai passar para o povo, porque Moisés vai morrer e vai passar o comando para Josué. Deuteronômio 34, Moisés morre, passa o comando para Josué. Josué vai levar o povo para a terra prometida. Depois de Josué vem o livro dos juízes, que substitui Josué. São vários juízes. Depois vem 1 Samuel. O livro de Ruth está na paralela, porque o livro de Ruth aconteceu durante o período dos juízes. Depois vem a história de Samuel, de Saul, Davi. Então por isso que está aqui 1 Samuel, 2 Samuel. Do livro dos reis de Israel. Né? Depois tem os salmos, cantares, eclesiastes e provérbios, que aconteceram durante o reinado de Davi e Salomão, que eram reis de Israel. Aí, por que aqui tem esse intervalo aqui? E aqui embaixo também os profetas que profetizaram durante a história dos reis. Esse intervalo aqui é porque aqui já não tem mais o povo de Israel na terra deles e nem o povo de Judá.
porque eles foram atacados pelo exército da Síria e por Nabucodonosor, e a terra foi invadida e eles perderam a terra. Então, por isso que não tem mais aqui. E depois do livro de Esdras, aqui, aí vai voltar de novo para Jerusalém, né? Não vai ter rei mais, vai ser governador. Depois Neemias, o último livro histórico do Antigo Testamento. E depois não tem, é um período interbíblico, 400 anos de período interbíblico, até entrar João Batista no livro de Mateus. Ó, em 5 minutos eu falei o Antigo Testamento inteirinho para vocês. Então, no livro de 2 Reis, lá no final do 2 Reis, vai mostrar a queda do povo de Israel quando eles foram invadidos pela Assíria. E os profetas Oséias, Amós, Isaías e tal, foram que profetizaram para o povo nessa época. E o Joel também está aqui. Então a história de Joel, ela se dá quando, né, tudo indica que Joel profetiza, né, quando o povo de Israel está capengando na fé, desanimado. E Joel então vai trazer uma palavra, nós lemos semana passada no capítulo 1, dos gafanhotos. Primeiro tipo de gafanhoto. Segundo tipo, muito bom. Terceiro, excelente. Quarto, isso aqui é fé, hein? Cortador, migrador, devorador e destruidor. Os 4 tipos de gafanhoto que nós falamos semana passada, lembra? Que se referia aos exércitos dos inimigos, as nações que viriam. Então, nós falamos do cortador. O que é o gafanhoto cortador? Literalmente, o gafanhoto cortador é aquele que posa na árvore, na folha, parece uma larvinha, né? Ele dá só uma beliscadinha na folha da árvore. Aí o gafanhoto migrador é aquele que vem no fruto e dá uma mordida no fruto, uma beliscadinha no fruto. O devorador já corta um pedaço maior do fruto. E o destruidor acaba com a plantação. Então, Deus está mostrando que, às vezes, isso trazendo para a nossa vida de hoje, Deus avisa a gente para tomar cuidado, para a gente não ser destruído. Deus permite, mas Ele dá sinais, e você tem que ficar atento. O que está acontecendo na tua vida? Às vezes não está acontecendo uma coisa legal, mas às vezes é o cortador, ou é o migrador. Não é o devorador ainda, e nem o destruidor. Porque você acordou, amém, aleluia? Você acordou e está colocando a vida no altar. Então você não está dando tempo para o devorador. Mas tem irmão aqui que passou perto do devorador. A vida quase foi ceifada, destruída. Devorador, destruidor. O devorador já veio sobre a vida do irmão e já avisou o destruidor. Eu estou lá e você já pode vir levar. Mas Deus deu vitória, amém, aleluia? Glória a Deus. Eu não sei qual fase da sua vida você está. Se o bichinho está beliscando. Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. E a Bíblia fala para a gente andar no Espírito. Às vezes a gente não está dando lugar para o diabo, mas de vez em quando está dando uma vacilada na carne. Então a gente tem que acordar. É claro, gente, ninguém é perfeito. Perfeição não existe para nós. Nós estamos caminhando para honrar e adorar o nome do Senhor. Né? A gente está buscando a santificação, mas não dá trégua não. Então os gafanhotos do capítulo 1 de Joel, eles simbolizam também essas etapas na vida da nação de Israel, e também a gente pode até trazer para a nossa vida. Deus chamando a nossa atenção. Depois aqui que eu li para os irmãos, no capítulo 1 ainda, no verso 15, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto. Capítulo 1, verso 15. Ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Então, esse dia do Senhor, irmão, existe o dia literal, mas o dia do Senhor, ele é um tempo, um período de muita coisa ruim acontecendo na terra. O dia do Senhor. Quando a gente leu, por exemplo, no capítulo 2, porque o Joel estava profetizando aqui para o povo de Israel um tempo de muita dificuldade para a vida deles. Ó, Joel profetizando para o povo um tempo de muita dificuldade se eles não se arrependessem. E eles não se arrependeram. Mas mesmo eles não se arrependendo,
Eles foram levados para a Síria, depois levados para a Babilônia, a turma do sul. Mas Deus nunca se esquece do povo dele. Amém? Aleluia? A gente poderia ser jogado para a sarjeta, né? O pessoal que foi levado para a Babilônia, 70 anos na Babilônia. Mas o Senhor tem promessa de restauração. Amém? Olha também, 70 anos o povo de Judá, judeus, foram levados para a Babilônia, ficaram a terra desolada, assolada. Foi uma desgraça só, uma destruição só. Então, o dia do Senhor, no certo sentido, ali, literalmente, aconteceu muita coisa ruim. Só que o profeta, ele aponta uma coisa futura. Uma coisa futura. Por quê? Porque, pensa bem para você ver. Como que Joel, vocês são inteligentes, ó. Como que Joel aqui, Jesus nem nascido tinha. Nós estamos aqui por volta do ano 750, 800 antes de Cristo, mais ou menos. Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. Isso. Então, antes de Cristo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava dentro das pessoas. O Espírito Santo não foi derramado no Antigo Testamento. O Espírito Santo só é derramado depois da ressurreição de Cristo. Se você vê João 7, por exemplo, ó, João 7, segura o Joelzinho aí, João capítulo 7, ó, quando Jesus está chegando a hora, né, dele, né, tá chegando os dias dele morrer, mas no capítulo 7, numa festa que Jesus vai participar, no capítulo 7, e o pessoal está querendo prender Jesus, para matar Jesus. João capítulo 7. João capítulo 7. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o 39 agora. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Tudo bem? Está entendendo? Então o Espírito Santo, eu estou no Novo Testamento, vou voltar lá no Joel, volta no Joel. O Espírito Santo não tinha sido derramado na terra sobre os homens ainda, porque você acabou de ler aqui, porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. O que Jesus falou? Ele falou assim: convém que eu vá. Se eu não for, ele não vem. Amém? Você, né? Vou mostrar o texto lá, mas convém que eu vá. Se eu não for, ele não vem. Ele se referia ao Espírito Santo. Então, quando você lê, por exemplo, Joel, capítulo 2, de Joel, no capítulo 2, no verso 28, está dizendo assim, ó: e depois disto derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha aí, ó, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Então, se ele está falando, verso 28, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Como, irmão, que isso aqui não é um homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo? Aonde, com todo carinho e respeito, onde Joel vai tirar um negócio desse? Da onde que Joel vai tirar um negócio desse? Se não for pelo Espírito. Porque o Espírito só vai ser derramado quando Jesus ressuscitar lá na frente, 800 anos lá na frente depois. Como que um homem fala um negócio desse? Como que o homem fala um negócio desse?
Isso aqui é um livro sagrado, amém? Um livro de Deus, amém, irmão? Uma vez eu falei para os irmãos, você sabia, no Antigo Testamento tem, vou falar aqui para vocês, vou falar bem baixinho, tem mais de 40 profecias que apontam para Jesus? Mais de 40 profecias que apontam para Jesus. Na matemática, tem um matemático chamado Peter Stone. Depois você pode procurar no Google aí se você quiser. Peter Stone. Peter, começa no final, depois Stone. Você vai, o pastor inventou, isso aí não tem não. Peter Stone, um matemático americano, ele fala, claro, trabalha com matemática e probabilidade. Probabilidade. E ele fala que para 8 profecias, 8 profecias, cumprir numa única pessoa, 8 profecias cumprir numa única pessoa, a probabilidade é de 1 em 10 elevado a 17. O que eu estou querendo mostrar para você? Porque eu não preparei o vídeo, o áudio. É como se eu falasse assim para você assim, ó. É 1 em. Você põe o número 1 e põe 17 zeros na frente assim, ó. Pra você saber. A chance é 1 em. Tudo isso de tentativas. Entendeu o que eu falei? A pessoa tentar tudo isso, essas tentativas todas, que dá lá 100 quadrilhões ou quintilhões, não sei. Aí tem que pôr no papel aí para você ver quanto zero, para colocar os pontos no zero. 3 zero lá, ponto, 3 zero ponto, 3 zero ponto, 3 zero ponto. Todo ponto aí você vai falar, é 100, que eu não lembro agora. Né? Mas é você colocar o número 1 e colocar 17 zeros. A probabilidade é 1 em 10 elevado a 17. Aí, para a gente entender melhor, ele fala assim, ó, no estado do Texas, o estado do Texas, vou falar aqui, estado de São Paulo, para a gente entender melhor. Eu não estou falando da cidade de São Paulo, estou falando do estado de São Paulo. Se você pegasse o estado de São Paulo, mais ou menos, para a gente ter uma noção, o estado de São Paulo, inteirinho, e enchesse o estado de São Paulo com moedas de R$1, numa altura de 60 centímetros. Está conseguindo acompanhar? O estado inteiro de moedas de R$1 a uma altura de 60 centímetros de moeda. E você escondesse no estado, marcasse uma moeda e colocasse em qualquer lugar. Pegasse um cara cego e falasse para ele achar essa moeda. Esta é a probabilidade de 8 profecias se cumprir numa pessoa. É aquele cara achar aquela moeda. Isso foi o matemático que fez essa conta, né? Eu não. O que eu estou querendo mostrar para você aqui? Ele falou de 8 profecias. Probabilidade em cima de 8, tem mais de 40. Aí ele coloca embaixo assim, a probabilidade com mais de 40 profecias é 1 em 10 elevado a 157. Não, é para deixar você meio doido mesmo, você ficar louco mesmo. Você fala, rapaz, aí eu falo, as profecias. Ó, você poderia me ajudar aí, ó. O nome dele seria Manuel. Isaías. Ó, Isaías. Falando uma só. Seria desprezado. Cordeiro seria mudo. Profeta, Deuteronômio 18, maior do que Moisés. Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 18, Gênesis 22. Ó, eu aqui só quietinho já mostrei 5 para você. Miqueias 5. E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de guiar os povos. 6 profecias. A pedra, Daniel, capítulo 2, que bateu na estátua. 7. Fala uma, você deixar. Falei 7, fala uma aí você. Fala uma aí.
Fala uma só do Antigo Testamento. Eu falei 7 aqui, vai falar uma só, para completar aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Isaías 11, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para pregoar liberdade aos cativos e tal, e tal, e tal. Isaías 11, Isaías 60. Ó. Falei 8 profecias assim, sem pensar. Sem pensar. Poderia, se eu parar para escrever aqui, eu escrevo 20 para não escrever nada. Semente da mulher. Aí, a semente da mulher. Já foi o 9 já. Semente da mulher, 9. A primeira ainda. A primeira profecia da semente da mulher. Então você vê, ó. Agora você imagina bem, 8 profecias se cumprir em Cristo. A probabilidade, segundo o matemático Peter Stone, 1 em 10 elevado a 17. Aí eu pergunto para você, é de Deus ou não é isso aqui, irmão? Só Deus que pode saber que alguém lá vai cumprir. Só Deus para mandar alguém falar e essa fala vai acontecer em alguém. Só Deus para prever um negócio desse e falar para o profeta, pode falar que eu garanto lá. Porque nenhum homem pode falar e garantir lá. Que a gente fala cedo, não está nem mantendo na hora do almoço. Muitos de nós estão falando cedo, nem na hora do almoço está sustentando. É verdade ou não é? Ah, eu marquei com a irmã lá. A irmã, amanhã eu vou, tá? Aí chega 2 horas depois. Avisa a irmã que eu não vou não sei o quê. Aí já quebrou a palavra. Já não vai. Tinha combinado, já não vai mais. Quantos de nós não faz isso? Então, Deus avisa aqui, ó. Joel está 800 anos antes de Cristo. Isaías 700, 750. O Gênesis, 4.000 anos antes de Cristo. Quem que pode falar para alguém falar e escrever? Como Joel aqui, Joel capítulo 2, 28. Como que Joel, irmão, Joelzinho, igual nós mesmo, escreve. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Quem que pode fazer um negócio desse? Aí você lembra quando Jesus ressuscitou? Quando Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos. Jesus ficou 40 dias com os discípulos, ensinando, orientando. Aí em Atos capítulo 1, antes de Jesus ser elevado às alturas, Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto recebam poder. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio como um vento, um som como de um vento, e encheu todo aquele lugar. E foram vistas línguas como que de fogo, repartidas entre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Coisa que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido um negócio desse. Nunca, eles nem sabiam o que era. Pedro, Tiago, nem sabia, nunca aconteceu. Aí você vê, bate com o que Jesus falou em João 7,37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele dizia do Espírito que havia de receber. Aqueles que nele crescem. Pois o Espírito ainda não tinha sido dado. Pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Aí Jesus morre, ressuscita, aparece para eles. Fica 40 dias, fala para eles. Ficai em Jerusalém até que do alto recebam poder. Então o que Jesus está falando em Atos 7, 37, 38 vai se cumprir em Atos 2 também. E o que Joel falou em 2, 28? Quando eles ficam cheios do Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo 2, começa a falar em línguas. Jerusalém estava cheio de pessoas que veio de fora, porque era a festa do Pentecoste. Então veio gente de tudo quanto é lugar. Da Etiópia, lembra do etíope lá? Provavelmente o etíope estava lá por lá também. E muita gente de fora. Aí o que aconteceu? Eles estavam ali naquele lugar falando em língua. O povo foi chegando perto, o povo da rua, que nunca viu um negócio desse, gente. Nunca viu. Imagina bem se a gente tivesse reunido aqui num culto ao ar livre, lá na praça. Imagina bem nós aqui no culto ao ar livre, eu lá pregando para vocês, falando aqui com vocês, aí vamos subir para cantar um louvor, e de repente todo mundo começa a falar em línguas. O pessoal que estava lá no bar lá do cafezinho lá, que não sei se é o nome do homem lá, do vadinho lá, aqueles das esquinas lá, bebendo cerveja, outros não sei na onde lá, andando, de repente, vê aquele barulhão ali, nós,
aquele povo. Aí ele fala, o que está acontecendo com esses crentes aí? Aí quando eles chegam, eles começam a ouvir a gente, a engrandecer a Deus, e eles começam a entender o que a gente está falando. E no meio deles tem pessoas que moram em Itajubá, tem alguns japoneses também, tem alguns italianos que estavam por ali, alguns russos. E eles falam, rapaz, esses crentes sabem falar russo? Eles estão falando a minha língua. O irmão de Itajubá lá, está falando, e tá mesmo, rapaz, como é? Esses crentes não davam nada para eles, está falando na sua língua mesmo. E está falando que Deus é louvado, que Deus não sei o quê. O outro japonesinho, esses crentes sabem falar japonês? Estão falando a minha língua. Amém, aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Estão entendendo a mensagem que eu estou trazendo para vocês? Isso aconteceu em Atos 2. O pessoal que veio de fora, tudo estrangeiro, começou a entender, eles a falar na língua de cada um deles e engrandecer a Deus. Aí eles falaram assim, esquece, esses crentes estão embriagados. Aquele neguinho, aquele severino está no fogo só, está num pau só. Estão embriagados. E a hora que eles chegaram perto, né? Aí o Frederico tomou a palavra e disse, eles não estão embriagados, sendo a sexta hora do dia. Aí ele vai falar como Pedro falou, o que vocês estão vendo aqui, olha lá Atos 2, abre comigo lá em Atos 2. Eu estou contextualizando, né, trazendo para os nossos dias aqui, para ficar mais interessante, você ficar mais, não dormir no culto, amém, aleluia. Glória a Deus, abençoa, Pai. No capítulo 2 de Atos, aí eu pergunto se esse livro não é de Deus, como que pode Joel falar um negócio desse? Aí em Atos capítulo 2, depois de 800 anos que Joel profetizou, aí Atos 2, verso 12. Olha, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Atos 2, ó, verso 1, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam, estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. 9 horas da manhã, irmão. Isto, porém, é o que foi dito, pelo profeta Joel. Olha aí, isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aí, você está vendo? O que está acontecendo, o que Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui é o que Joel falou lá. Então, quando Joel falou isso lá, não era para aquele momento lá. Vocês entendem por que às vezes tem que prestar atenção na palavra do profeta? O profeta está falando de coisas que está acontecendo ali naquele momento, e ao mesmo tempo, dependendo do profeta, é claro, do momento, ele está falando de uma coisa futura.
Você quer uma prova maior do que essa agora? Agora você entende. Oh, rapaz, é verdade. Não tem como você negar um negócio desse. Está bem claro. Joel fala uma coisa lá que para aquele tempo não poderia acontecer. Por quê? Porque Jesus não tinha sido morto nem glorificado. Como que vai acontecer isso lá? Se acontecesse isso lá, Jesus não poderia falar. João 7, 37, 38. Que o Espírito Santo só seria derramado depois. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Você vê que a Bíblia tem coerência, ela tem ordem e decência, irmão. Não é de qualquer jeito. Faz sentido as coisas. Só que tem uma coisa aqui agora, né? Quando o Pedro fala isso, não significa que toda a profecia de Joel se cumpriu lá com Pedro também. Aí agora, olha bem, ó, Atos 2, verso 16. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isso que eu acabei de ler, o que aconteceu lá foi uma prévia. E isso está acontecendo aos poucos. E pelo que a gente vê aqui, faz 2000 anos que Pedro, em torno de 2000 anos, 1900 anos, que Pedro está falando isso aqui. Que Pedro relata isso. Vamos colocar aqui, arredondar, 2000 anos, é um pouquinho menos, 1950 anos por aí. Faz mais ou menos isso que Pedro falou, essa profecia. Está se cumprindo ali no Pentecoste. E Pedro, há 1950 anos, estou arredondando aqui, tá, gente? Não fiz a conta exata aqui. Há 1950 anos, mais ou menos, Pedro disse que naquele momento eram os últimos dias. Isso que está acontecendo é o que disse o profeta Joel nos últimos dias. Então, se Pedro disse, há 1950 anos, mais ou menos, que lá estava, ele fala últimos dias, você imagina bem nós aqui hoje. Onde nós estamos nesses últimos dias? Não, para um pouco e pensa. Como que a coisa está? Se Pedro disse que ali já eram os últimos dias, e nós aqui? É a última hora? É últimos minutos? É últimos segundos? É muito sério. Tem que estar firme com o Senhor. Não podemos brincar. O Senhor está às portas, amém? Aleluia? Olha. Só que aí, por exemplo, assim, ó, no verso 19, isso não aconteceu ainda. E também, é claro, né? Do verso 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isso está acontecendo em parte sim. Em parte não, em parte sim. Não tem como eu medir isso. Isso não compete a mim medir, eu não sei. Eu sei que, claro, tem irmãos que falam em línguas, tem irmãos que profetizam, mas eu não posso falar se está cumprindo isso no mundo inteiro. Eu sei que está acontecendo. Agora, o que eu posso falar para vocês, assim, no verso 19, ó. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas. Isso não aconteceu ainda. Ó, o sol se transformar em trevas. Não aconteceu. E a lua em sangue. Tem uns irmãozinhos que falam, a lua virou sangue. Não, essa lua não é sangue, não. Isso aí foi só ser sangue, o negócio é feio. Quando o pessoal aí deu um negócio nas estrelas, aí, é a lua de sangue. Que lua de sangue? Saiu até nos Face aí, é a lua de sangue. Sangue? Você não sabe o que é lua de sangue. Ó, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Agora, ó, antes de chegar o glorioso dia do Senhor, algumas coisas não muito legais estarão acontecendo. O que estará acontecendo? O sol vai transformar em trevas. A lua em sangue. Sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então, você olha, por exemplo, o Apocalipse. Você olha no Apocalipse lá. Apocalipse capítulo 6 do Apocalipse. Olha para você ver. Ó, Apocalipse capítulo 6. Abre aí.
Achou assim ou não? Ó, Apocalipse 6. Olha o verso 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então tá, mas aí então tem que olhar, peraí, rapaz. Isso aqui, irmão, é grande tribulação. Isso aqui é grande tribulação. Quando isso acontecer, só para você não ficar com medo, ó, quando isso acontecer, a igreja não está mais na terra. A igreja foi arrebatada. Por que eu estou falando isso para você? Porque o capítulo 6, quando começa o capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Aí já começa a tribulação. Já começa a tribulação. Então, quando o profeta Joel está falando aquilo que ele falou, farei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas. Algumas coisas vão acontecer antes. Por exemplo, o que pode acontecer? O que vai acontecer antes? É claro que a gente está... a gente não vai viver isso. Porque a gente não vai estar aqui. Amém? Aleluia? Mas quando a gente vê Apocalipse 6, verso 2. Olhei e vi um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Isso aqui não é Cristo, isso aqui é o anticristo. É a manifestação do anticristo. Verso 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Isso aqui é guerra, irmão. Isso aqui é guerra. Olha, o versículo 4 é guerra. Guerra na terra. Olha o verso 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui o que é? Fome. Situação difícil de alimento na terra. Verso 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para tirar a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. Irmão, isso aqui tudo isso aqui já é fruto derivado da fome, das dificuldades econômicas que o povo vai passar. Então, a princípio, quando manifesta o cavaleiro do cavalo branco aqui do Apocalipse capítulo 6, ele vai trazer uma falsa paz, vai resolver o problema econômico no mundo inteiro, financeiro, religioso, social, vai resolver, mas depois vai entrar um caos, vai virar uma anarquia. Mas a igreja já não estará mais aqui, amém, aleluia? Glória a Deus, maravilha. Então, antes da igreja ser arrebatada, a gente pode pensar assim, ó. A gente pode pensar o que diz no Apocalipse também, né? Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é justo, né, purifique-se mais ainda. Então a gente tem que estar buscando o Senhor. Nós temos que estar buscando o Senhor. Quando, olha agora aqui, ó. Quando Daniel, vou terminar, 5 minutinhos, tá? Quando Daniel, lembra bem, parece que eu vou sair fora um pouquinho aqui, mas volto já no que eu estava falando para você entender. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel era novo. Talvez tivesse uns 15 anos, conforme eu falei para os irmãos aí. Quando Daniel foi levado para a Babilônia. Quanto tempo eles ficaram na Babilônia? 70 anos. Então, supondo que Daniel foi com 15, que ele era jovem ainda, suposição. Ele ficou lá 70 anos, então quantos anos que ele tinha lá depois de 70? 85 anos. Quando ele está, então, uma suposição aqui, com 85 anos, no livro de Daniel, no capítulo 9, ele fala assim, ó, eu, Daniel, entendi pelos livros de que falou o profeta Jeremias, que o tempo de desolação em que deveríamos estar aqui era de 70 anos.
Aí o que ele fala? Então coloquei o meu rosto no chão e comecei a jejuar e a orar e a buscar o Senhor. Então ele vai orar, buscar o Senhor. Por quê? Porque ele vai orar o que está escrito na palavra, que é uma promessa de Deus, para se cumprir. Então ele usa a própria palavra de Deus para falar para Deus que Deus disse, e naquela hora era o momento então de se cumprir aquilo que ele disse. E ele vai orar, e vai acontecer. Deus vai responder. O que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer o seguinte: que se naquele tempo de Atos 2, Pedro disse que eram os últimos dias, e nós estamos aqui, e a igreja não foi arrebatada ainda, nós podemos orar e falar para o Senhor: Senhor, Joel disse, Senhor, Pedro disse, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito. O Senhor disse que os velhos sonharão, que os jovens profetizarão. O Senhor disse que derramaria do Espírito, nós falaríamos em línguas. Então nós podemos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que isso aconteça durante a nossa geração. Amém? Aleluia? Porque se Pedro, há quase 1950 anos atrás, disse que já era, e quando a gente leu lá o Atos 2, que o próximo passo, Atos 2, do verso 18, ó, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aí no verso 19, Atos 2, 19, está escrito: farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas. Se eu estou falando que no verso 19, eu estou encaixando lá no Apocalipse, e estou falando que lá no Apocalipse, que se refere ao 19 para frente, a igreja não está presente, então significa que o 18 é para nós agora, porque a igreja vai ser arrebatada, e o verso 19 e 20 é para quem ficar. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Ou o pastor está delirando? Está igual lá em Atos, lá que falaram para Paulo: esse homem delira. Estás delirando, Paulo, as muitas letras te deixam louco. Lá o rei falou para Paulo: pensas que com poucas palavras pode me transformar num cristão? Aí Paulo falou: não, ó rei Agripa, não quisera só o Senhor se converter, quisera que todos convertessem, menos essas algemas. Ele fala que dera todos vocês se convertessem com a minha pregação. Paulo falou lá, que eu não estou louco não. Porque o homem falou para ele: você está louco, Paulo? As muitas letras. Não estou louco não, estou falando para você, está aí, ó. Amém, aleluia? Está aqui, como que pode? O Joelzinho, 800 anos antes, fala uma coisa que para ele é um absurdo, porque o Espírito Santo não poderia ser derramado antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar. E Joel profetiza 800 anos antes. Jesus, antes de morrer, avisa todo mundo: o Espírito Santo só vai ser dado depois que eu for glorificado. Aí Jesus morre, 40 dias depois ele fala: ficar em Jerusalém. E realmente acontece, o Espírito Santo vem, enche eles. O pessoal fala: está embriagado. Ele fala: não está embriagado. O que vocês estão vendo aqui é o que Joel há 800 anos atrás disse. Está tudo batendo. Aí eu leio aqui para vocês, mostro o versículo 18 e 19. O 19 em diante de Atos 2, está lá no Apocalipse 6. Brincadeira, hein? Olha, rapaz do céu. Até eu vou embora, chegar lá em casa: rapaz, deixa eu ver isso aqui, que não era brincadeira não. Deixa eu ficar mais crente aqui. O negócio está sério. O negócio ficou sério aqui. Irmão, mas terminando aqui, irmãos, é muito sério, hein? Você entendeu o que o pastor falou hoje? Amém ou não? Glória a Deus. Irmão, é muito sério, a palavra de Deus é muito sério. Não podemos ficar brincando, não. Vamos passar por cima das picuinhas, das coisas aí. Vamos para cima, vamos orar, buscar a Deus e vamos glorificar e vamos embora. Que o tempo está próximo já, ou está passando da hora já. Para nós, né? Na hora nunca passa, Deus sabe exatamente, né? Mas, irmãos, semana que vem nós continuamos, né? Na palavra aqui, que tem muita coisa boa para a gente falar sobre as línguas. Eu quero falar para os irmãos sobre as línguas. Quero falar para os irmãos a questão de interpretação de línguas, orar em línguas de profeta. Quero falar com os irmãos na semana que vem, se Deus permitir. Amém? Aleluia? Por hora, vamos ficar em pé. Deus abençoe. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firme nos caminhos dele. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Ajuda nós, Senhor. Perdoa nós, Espírito Santo.
mas nós oramos para que o derramar do teu Espírito venha sobre nós. Oramos para que possamos, não só nós, mas nossos filhos, nossas filhas, filhos, possam receber essa palavra e profetizar, Senhor. Onde quer que nossos filhos estejam, que eles sintam temor e tremor do Senhor. Que eles sintam tocados pelo teu Espírito, Senhor. Assim como Daniel orou e reivindicou o cumprimento daquela palavra. Então nós reivindicamos também, Senhor, que os velhos tenham sonhos de Deus, sonhos proféticos, sonhos de verdade abençoados. Que os jovens sejam cheios do teu Espírito. Que nossos filhos, Senhor, nossas filhas, sejam cheias do Espírito Santo. Profetizem. Sejam abençoados, sejam abençoadas. Aqueles que estão afastados da tua presença, que possam sentir o poder do Senhor, possam ser tocados pelo teu Espírito e voltar para a tua casa, Senhor, onde quer que eles estejam. Que não se sintam confortáveis estando longe do Senhor, mas que venham rapidamente movidos, sentindo algo maravilhoso do Senhor. Faz essa obra, Espírito Santo. Faz essa obra na igreja, no meio do povo, Senhor. Que a igreja acorde, leve a tua palavra. Que a igreja, Senhor, se fortaleça no teu Espírito. Que a igreja não tenha medo, tenha ousadia, com sabedoria, com temor e tremor, possa levar a tua palavra. Que a palavra seja eficaz na nossa boca mesmo, Senhor. Seja uma espada que saia da nossa boca. E que as pessoas sintam o amor de Deus nos corações. O chamamento de Deus para a vida delas. Que elas venham para Jesus. Que elas venham para Jesus. Que nossos filhos, nossas filhas venham para Jesus. Nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos. Que o povo receba a tua palavra. Que temam e tremam diante da tua palavra. E se convertam ao Senhor. E que o Senhor os cure, o Senhor os sare. Aqui também nessa noite nós mesmos, Senhor. Aqueles que precisam de uma cura, confirma a tua palavra. Que haja cura física, emocional, espiritual, sentimental. Haja cura nessa noite. Possamos voltar para os nossos lares cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, animados, fervorosos, honrando e adorando o teu nome, em nome de Jesus. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana. Só lembrar também que domingo 9h30 da manhã vai ter o curso de casais também aqui na igreja, tá? Ao mesmo tempo que tem a escola bíblica aqui para os jovens, criança, adolescente, casais, vai ter embaixo também ali uma palavra para os casais. Se alguém quiser e estiver interessado, aproveita também já. Conhece algum casal que está passando alguma luta, alguma dificuldade, vai começar domingo 9h30 de manhã, a escola de casais aqui embaixo, tá bom? E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.